sejam todos bem-vindos. Nós estamos numa sequência de lives onde nós estamos falando da ansiedade. Uma sequência de lives que nós falamos da ansiedade e a ansiedade no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar um pouco dessa ansiedade na nossa comunicação, quando a ansiedade atrapalha a nossa comunicação, onde leva, por causa das nossas emoções, nós perturbamos, temos dificuldade de nos expressar. Essa comunicação fica atrapalhada ou truncada, nós temos um jeito a expressão, algumas pessoas dizem assim, nossa, como que você é grosseira, nossa, você não sabe falar, você fala e o seu jeito de falar é muito esquisito, ou então as suas palavras não completou os seus pensamentos, ou então os seus pensamentos não deu a entender, a pessoa queria falar uma coisa, a outra pessoa compreendeu outra coisa, é como se ela engolisse as palavras, aí a pessoa diz assim, nossa, ou pessoa ruim de comunicação. Eu acho que vocês já ouviram isso em algum momento de algum familiar, filho, parente, amigo, fala, pô, mas você é ruim de comunicação, hein? Caramba! E isso, por que ocorre isso? Por que às vezes a nossa comunicação é ruim? Por que ela fica ruim? Por vários motivos. Um dos principais motivos é quando os nossos pensamentos estão atropelando a nossa boca. O nosso pensamento ele vai ser mais rápido do que a nossa boca. Então você está falando e você já está pensando outra coisa e você vai agir. Você pensa que falou, ou você pensa que falou corretamente, ou você acha que você expressou aquilo que você pensou, aquilo que você imaginou, e não fez nada disso. Ou então todas aquelas coisas que você deduziu na sua cabeça certinho, linda, maravilhosa, e você não falou nada disso, não fez nada daquilo, e a pessoa fica olhando para você assim, pô, de que planeta que você saiu? Como é que você... O que você quis dizer? O que você quis... As emoções acabaram por atrapalhar aquilo que você queria expressar, aquilo que você queria dizer. Muitas vezes nós percebemos isto com vendedores. Eu acredito que muitas pessoas já foram numa loja, queria comprar algo e o vendedor, na ansiedade de te vender, atropela as palavras, sai até saliva da boca dele e você fica tentando desviar da coisa. A boca da criatura parece uma metralhadora, não tem ponto, não tem vírgula. E você fica desesperado. Você vê isso também em vendedores ambulantes, vendedores, quem utiliza o transporte coletivo, e você fica meio que desesperado para se livrar dessas pessoas, porque essa comunicação é ansiosa, é uma comunicação desesperadora, é uma comunicação que te atinge agressivamente. E ao mesmo tempo que ela te atinge agressivamente, ela te atinge assim, ela está apelando, ela está abusando, ela está exigindo, ela está cobrando. E tudo isso faz muito mal para a gente, se nós estamos utilizando esse tipo de comunicação, faz mal para a pessoa que está desesperadamente tentando se expressar e faz mal para todo o público que quer ouvir aquilo. Você pode ouvir isso também, muitas vezes numa igreja,
Você vai ouvir um culto, vai ouvir uma missa, vai ouvir um discurso, vai ouvir uma palestra, e o orador da noite, ou se for a missa, o padre, ou se for numa igreja evangélica, o pastor, ele tem uma comunicação nesse aspecto, desesperadora, apelativa, agressiva. E você fala assim, a pessoa falou bem, mas não comunicou nada. Falou bem, mas não expressou nada. Falou bem, mas não me disse nada. Por quê? Por causa disso, por causa que as emoções atrapalharam o pensamento, levando a essa dificuldade de comunicação. Então, a primeira coisa é quando a pessoa tem uma inibição para se expressar e ela quer se expressar, mas ela tem essa inibição e a ansiedade pode fazer com que a pessoa piore a situação. Então, ela já é inibida para falar e a ansiedade dificulta mais ainda. Então, os pensamentos saem pela metade, ela fala as palavras pela metade, a palavra morre antes de terminar. Salvo, gente, eu vou colocar aqui 3 exceções. Se a pessoa tem uma dificuldade de dicção, porque a pessoa tem uma deficiência auditiva, uma deficiência de maxilar, ou se a pessoa tem uma escolaridade muito baixa. Então, a pessoa pode morrer as palavras antes de terminar. Ou se a pessoa adquiriu de criança, e isso é fácil de corrigir, tá? Hoje eu até trouxe uma rolha aqui, ó, para falar dessa rolha. Não posso esquecer de falar dessa rolha. Às vezes a pessoa foi educada numa casa com muitos gritos, muitos berros. O pai e a mãe tinham o hábito de falar as coisas muito gritado, aos berros. E a pessoa não aprendeu a falar, a pessoa aprendeu a gritar. A pessoa aprendeu a se expressar no grito. E essa pessoa, ela não sabe falar, ela sabe gritar. Então, naturalmente, essa pessoa é inibida e ela tem medo de falar. E quando ela fala aos trancos e barrancos. Né? As palavras saem aos pedaços porque ela está tentando controlar o fôlego e ela está tentando controlar o não gritar. Então, se a pessoa foi educada aos berros, ela não fala aqui na boca, ela fala gritado mesmo, ela aprendeu a gritar aqui na garganta. E o resultado de uma pessoa que tem essa inibição de se expressar é o medo do julgamento, a rejeição e o abandono. Existe coisa pior do que a rejeição que a pessoa vai sentir? A pessoa me rejeitou, a pessoa, poxa vida, eu fiz tudo para a pessoa se agradar, eu fiz tudo para a pessoa cuidar de mim e a pessoa não fez isso, a pessoa se afastou, a pessoa não me. Então a pessoa tem tanto medo do julgamento que ela se inibe mais ainda, fala para dentro, fala baixinho, fala bem baixinho e ela bota a mão na boca, ela baixa a cabeça para falar, ela tem medo de falar e o coração a 120, 130, ela se abana. Tá um calor, né? Não, gente, tá calor aqui, né? Tá calor aqui, né? Não tô aguentando de calor, não tá calor. Tá 0 grau. Aí ela tá calor aqui, né? Por quê? Porque ela tá nisso. Então, essa é a primeira dificuldade dessa comunicação. De articular os pensamentos. Ela treina, ela ensaia, ela. E aí dá um branco.
sabe aquele branco? Dá aquele branco na pessoa e ela não embaralha as palavras, ela não sabe o que ela vai falar e ela entra em desespero. Tem pessoas que chegam a desmaiar. Entra no que? Numa síndrome do pânico, ela começa a transpirar, o coração dispara, ela vai perder, a pressão vai cair, coisa parecida, e ela desarticula totalmente, ela não consegue falar, ou então ela se segura tanto, ela se prende tanto que se você abrir a mão dela depois assim, tá até sangrando de tanto que ela se segurou e se prendeu. Por quê? Porque apesar dela ter treinado, apesar dela ter pesquisado, lá, fica lá assim, repetindo. Vamos supor, por exemplo, cadê a Silvana? Tá ali, a Silvana vende joias, semijoias, pratas, essas coisas. E aí ela vai oferecer para uma pessoa, e ela estudou, ela preparou o artigo dela, o material dela, e aí ela olha para a pessoa e dá um branco na cabeça. E começa a transpirar e dar um branco. E é que esse material aqui é muito bom. Eu acho que você vai gostar, porque, sabe, ele é muito bom. Eu tenho certeza que você vai gostar. Sabe por quê? Porque ele é muito bom. Você viu que ela está rodando no mesmo assunto, nas mesmas palavras, é muito bom, você vai gostar, é muito bom, você vai gostar. O disco quebrado ficou enroscado ali, porque a palavra ficou embaralhada, não vai para nenhum lugar. Se está com uma pessoa legal, uma pessoa que entende esse tipo de coisa, vai falar: calma, fica tranquila, deixa eu ver o material, por que ele é bom? Qual a garantia? A pessoa começa a fazer pergunta e a pessoa deslancha e vai embora. O chefe, se o chefe percebe que o funcionário trouxe uma ideia legal, mas está perdido, se perdeu, aquilo que ele treinou, o que foi? Qual era a sua ideia? Por que você trouxe isso? E aí a coisa deslancha. Mas e se a outra pessoa que está ouvindo não é uma pessoa legal, não é uma pessoa que quer o seu bem-estar, que tá ali para te ajudar? Se é uma pessoa que está se divertindo com o seu enrosco. Porque, na verdade, nós precisamos nos adaptarmos a isto. Nós vamos encontrar pessoas e vamos encontrar muitas pessoas que não está nem aí se você está num enrosco ou não. Ou você tem uma carinha de peroba e diz assim: olha, eu me perdi aqui, eu não sei fazer isto, pensei que dava e não dá. Ou você vai ter uma síndrome de pânico mesmo, vai suar, vai transpirar, coisa parecida. Então, nós precisamos ter essa segurança. E é a ansiedade que faz isso. Essa ansiedade, lembra que eu vi ali, ó, ela está entrando na raiz do medo, na raiz emocional do medo, na raiz emocional do julgamento, a pessoa vai me julgar, a pessoa vai dizer que eu não sou nada. E quando nós queremos agradar, vocês escreverem uma situação, quando nós queremos super agradar uma pessoa, nós podemos nos entrarmos numa enrascada. Nós queremos super agradar a pessoa e a gente pode fazer coisas que desagradam a outra pessoa. Eu posso fazer isto? O que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Então, o limite das coisas, às vezes a gente não sabe qual é o limite das coisas. Então, a energia do outro. Como é que eu faço isso? Gente, quando eu falo energia, eu não estou falando de nada de superstições, nada de coisa, não. Nós temos uma energia, nós somos eletricidade. Nosso pensamento está fazendo todas as sinapses o tempo todo. Ele tem uma química, ele está trocando energia, eletricidade o tempo inteiro.
Se a gente colocar ali o eletrodos no nosso, os eletrodos certos no equipamento certo, o nosso cérebro vai acender uma lâmpada. Isso é energia. O nosso cérebro, nós nos alimentamos, então uma parte da nossa alimentação, e uma grande parte da nossa alimentação é para sustentar esse cérebro, que é o maquinário do nosso corpo. E ele precisa estar bem para que todo o nosso corpo funcione. Senão não funciona. E se o nosso cérebro não tem uma alimentação adequada, se o nosso cérebro não é alimentado de pensamentos bons, se o nosso cérebro não tem uma alimentação adequada, diversificada, de preferência bem colorida, se o nosso cérebro não faz terapia, hoje já diz assim, os 5 passos para uma saúde perfeita é o quê? Alimentação diversificada, bem colorida e moderada. Então, nós devemos sair da mesa com um pouquinho de fome. Não é comer até extrapolar, até tá saindo comida pelo nariz. A gente tem que comer e tem que sair da mesa com um pouquinho de fome, para comer moderadamente. Terapia é o segundo ponto. Depois, meditação. E meditação não é esses modismos, 2/3, isso mesmo. A meditação não é esses modismos que vocês veem por aí, não. Tem um monte de gente aí fazendo modismo de uma meditação maluca, doida. Gente, para com isso. Acessar o arquétipo do tempo que você foi Cleópatra. Acorda, gente. Isso é piada. Não temos como acessar arquétipos. Não temos como acessar arquétipos. Sabe? E Jung é muito claro com relação a isso. Os arquétipos estão no nosso inconsciente. Nós não acessamos nada inconsciente. Eles vêm à tona, ele, quando bem quiser, através dos sonhos, nos mostra alguma coisa. Eu posso tomar aquele chá, não sei das contas, não sei falar aquele nome, Gislaine, bota o nome do chá ali, minha assessora querida, para acessar os arquétipos. Tomar o chá você pode, mas você não vai acessar. Por sua conta e risco, tá, gente? Por sua conta e risco. Porque isso não é saudável, isso não é saúde. Então, você faça o que você quiser. Você tem seu livre-arbítrio, você tem seu espaço. Você que faz. Mas nós não podemos acessar. Quando nós temos determinados sonhos que o nosso inconsciente traz com o seu terapeuta, no caso vocês com a sua Sony Divine, que é divine realmente, que auxilia vocês a encontrarem a resposta. O que o inconsciente está dizendo para vocês? O que ele está dizendo? O que o seu inconsciente está dizendo? A meditação, gente, a meditação é um encontro. Olha, a ação da mente, meditação, a ação, a mente em ação, internamente. Eu coloco a minha mente em ação ativa para encontrar-me. Isso é meditação. Então, meditação não é nada sabe? Os meus pacientes que desejam fazer esse processo de meditação, a gente aumenta a hora de terapia, né, Celinha? Aumenta a hora de terapia e eu ensino. Ensino como é que se faz corretamente, que é uma delícia, que é extraordinário e que a pessoa ganha alma e ganha vida. Meditação.
Oração. Oração, gente, não é falar Pai Nosso que está no céu, ou Ave Maria santificado, ou o Espírito Santo entra na minha vida. Isso não é oração, isso é palavra, isso é verbo, sabe? A oração é a ação do verbo na minha vida. A ação do verbo na minha vida. A ação. É entrar em comunhão, é religar-se ao universo, é religar-se ao arquiteto do universo, é religar-se a Deus, é entrar em união com Ele. Aí a gente ganha saúde. E atividade física. E, gente, pelo amor de Deus, atividade física não é você se acabar de fazer academia todo dia, de se arrebentar e lascar o seu corpo físico igual um louco, doente de corpo. Os nossos antepassados não faziam isso. Porque você vai ficar lindo, maravilhoso, não vai dormir de tanto fazer atividade física e vai ficar lindo, maravilhoso no caixão. E a gente vai lá e olha e fala, nossa, como que você se preparou para ficar bonito no caixão? Porque se você não dormir 8 horas, se você não dormir pelo menos 8 horas, não adianta você levantar 4 horas da manhã para ir para academia. Você vai morrer, porque seu cérebro vai te matar. Entendeu? Teu cérebro vai te matar. O nosso cérebro é uma máquina biocomputacional programada para te salvar ou te matar se você não cuidar dela. Então, cuide do seu cérebro. Nós precisamos dormir pelo menos 8 horas. E não entra nessas babaquices que diz assim, enquanto eles dormem eu ganho dinheiro. E lógico, e daí ele faz um funeral milionário e os outros que estão vivos gastam o seu dinheiro. Nós precisamos dormir pelo menos 8 horas. Alimentação moderada, nós precisamos dormir, nós precisamos de atividades físicas. Atividade física adequada. Você pode fazer atividade física, mas não se mate só fazendo atividade física. É preciso fazer atividade física. Os nossos antepassados faziam atividades físicas. Eles corriam, eles andavam de 5 a 6 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros atrás de comida. E quando eles achavam comida era uma festa. Entendeu? E é por isso que o nosso organismo guarda comida. Por que eles guardam comida? Porque não sabia quando ia comer de novo. É por isso que o nosso corpo guarda açúcar e guarda gordura, porque não sabia quando é que ia conseguir isso de novo. Hoje a gente tem uma vida mais folgada, mais tranquila, e por isso que a gente tem que gastar. E aí a gente vai para academia, mas não é para se matar. Entendeu? Trabalha também, estuda também. Estudar é vida. Estudar é vida. Deixar o cérebro inteligente é vida. Então, articular os pensamentos é vida. Não entrar em pânico é vida. Como é que eu saio dessa raiz do medo, do julgamento? Centrando os meus pensamentos no meu aperfeiçoamento. Então, eu tenho uma inibição de expressão, pratico esse exercício. Pratico esse exercício. Pratica, 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 pratica. Pratica, pratica, pratica. Eu pratico. Pratica também. Aí você vai melhorando a cada dia. Fala no espelho. Faça uma revisão daquilo que você estudou e que você aprendeu. Você estudou, você aprendeu, fala para você mesmo. Ou então pega um pato. Você vai ver. O que é pegar um pato? Gente, pegar um pato aqui é no sentido bem gostosinho, bem bom, né? Pejorativo não. Por exemplo, a Sil treinou alguma coisa para venda dela. Quando o marido chega em casa, ela faz a venda para o marido. E daí, me saiu bem? Nossa, você saiu muito ótimo, agora posso fazer por outro. Né?
Aquele que está estudando para fazer um concurso, faz no espelho, faz para namorada, faz para mentora, faz para terapeuta, faz para mãe, faz para tia, faz para o vizinho, faz para todo mundo. E quando alguém falar assim, nossa, não aguento mais ouvir você falar isso, opa, quer dizer que eu estou ótima, já estou um orador, já não posso, né? Sabe? Fica assim, fica igual a minha mãe fala para mim, me divide, você não pode ver um tijolo que já está fazendo discurso, é assim mesmo. Viu um tijolo, já está subindo em cima e fazendo discurso, é assim mesmo, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer, praticar. Praticar é aquilo que a gente vai aprendendo e a gente vai saindo do medo do julgamento. Outra coisa, com relação ao medo do julgamento, uma coisa bem legal é treinar as possibilidades daquilo que a pessoa pode te falar. Por exemplo, o chefe, o patrão, o amigo, qualquer pessoa que pode te criticar. Ah, e se a pessoa dizer que eu sou um jaguar, palavra bastante comum no sul? Eu vou dizer a verdade, concordo com você. Porque quando uma pessoa diz para que você é uma determinada coisa e você assume perante aquela pessoa que ele está certo, quem é que fica constrangido? É a pessoa, gente. Porque a pessoa espera um conteste. Todo mundo que critica o outro espera um conteste. De cara, a pessoa espera que o outro fale, não, não, é verdade, concordo com você, vou melhorar isso. E pronto, encerrou. Nossa, eu tinha a intenção de magoar e não magoei. Lógico que não, você está em aprendizado. Ah, e se a pessoa me rejeitou? Essa eu aprendi com o meu professor de química da sétima série. Olha, eu sou do tempo da sétima série, tá? Meu professor de química. Professor, as pessoas me rejeitam muito. Eu tenho dificuldade. Eu não consigo me expressar e quando eu vou falar, elas já fazem. Elas mandam calar a boca antes de eu falar. Até porque é muito difícil. Eu não consigo falar direito. Dá uma dor. Dá uma agonia. Vocês têm ideia de que diacho que é isso? Isso é eu antes da recuperação cirúrgica. Por quê? A bendita língua não ia no céu da boca. Pra lá em cima. Não descia. Sabe o que ele me respondeu? Todos aqueles que te rejeitam porque têm medo de você, porque são menores que você. E eles não querem que você descubra isso. Corra atrás, minha querida. Um ser surdo estudar numa escola das pessoas que escuta e tirar as melhores notas, eles estão tentando esconder que são menores que você. Não olhe para eles, não olhe para trás. Vá em frente. 10 anos eu tinha. 10 anos. Nunca esqueci a lição. Nunca mais olhei para trás. Nunca mais olhei. Então, tá te rejeitando? Tá te rejeitando porque tá com medo. Tá com medo que você descubra que você tem mais luz do que ele. Qualquer pessoa que critique qualquer coisa que você está fazendo e que você está fazendo uma coisa boa, está criticando a sua luz. Não se esqueça disso, criatura de Deus. Porque quando uma pessoa está fazendo algo errado de verdade, a pessoa chega e fala: não, isso aqui está errado, vem aqui, deixa eu te ajudar a fazer correto. Essa é a boa pessoa. Essa vai ser seu professor, essa vai te ajudar. Essa vai ser sua luz. Qualquer pessoa que venha
Sabe aquela pessoa? Você trocou a lâmpada. Ué, por que você colocou de 60? Por que você não colocou de 120? Ô, criatura, tava sem lâmpada. Eu pus uma de 60 e você tá acreditando. Por que você não fez? Sabe por quê? Porque você teve a ideia. Você foi melhor. Você teve a melhor inspiração. Então não se esqueçam disso. Se a pessoa criticou aquilo que você fez, porque você fez na frente, é porque ela está com medo da sua luz. Então não tenha medo disso de jeito nenhum. A dificuldade de articular os pensamentos e deixar os pensamentos embaralhados geralmente vem das pessoas que tentam atrapalhar os nossos pensamentos, trazendo essa crítica exacerbada para esconder que ela própria tem medo que isso ocorre muito em trabalhos, em empresas, colegas de trabalho, tem medo que você acione, alcance uma carreira profissional mais rápido do que ela, que ganhe promoções mais rápido do que ela. Então ela vai ficar tentando difamar o seu papel. Tem dificuldade de expressar, tem dificuldade de se comunicar, treine, estude. Porque às vezes as pessoas vêm falar assim para mim: Soninha, você já percebeu aquela palestra que você fez assim, assim? Você percebeu que o Antônio que gosta dessa, ele está aqui, eu posso falar, espera ele chegar. Você já percebeu que você falou 3 palavras erradas? Eu falei, sim, a primeira coisa que eu faço quando eu faço uma palestra é verificar quantas palavras eu falei errado. Eu sou a maior crítica de mim mesmo. E por que você falou errado? Porque não treinei o suficiente. Por quê? Não entendi. Porque eu tenho que treinar a palavra, tá? Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui me ouvindo agora são ouvintes. O Antônio está ali de prova. Eu tenho que treinar a palavra. Eu tenho que visualizar a palavra e quando eu for falar a palavra tem que se formar na frente dos meus olhos, junto com a minha tentativa de falar a palavra. Aí ela não erra mais. Aí eu não erro mais. Se eu treinar a palavra e a hora que eu for falar, ela não se forma, ela se forma depois, a palavra sai errada. Isso significa que eu tenho que voltar para o treino, e para o treino, e para o treino, até que o meu cérebro consiga sincronizar a minha boca e a visualização, porque eu escuto pelos olhos, por causa da deficiência auditiva. Eu treino diariamente, diariamente. A minha média de estudo semanal é de 10 horas. E as de palavras difíceis, 8 horas. E mais a roda. Aqui, ó. Para a língua aprender a subir e descer, para que eu possa ter uma dicção melhor. E mais fome. E mais fome. É fácil. A Gislaine está aqui, a Gislaine é bailarina. É fácil ver a pessoa fazendo. É fácil ver a bailarina dançando. É fácil ver a Divine brincando, falando, rindo, brincando. Então, tem a comunicação truncada? Treine, treine. Tem inibição de falar? Treine. Não tenha vergonha. Não tenha medo de errar. Porque o único meio que nós temos de aprender é errando.
Se a gente não erra, não aprende. Porque não tem acerto de primeira. Tudo que nós fazemos certo hoje é porque nós erramos um dia. É porque nós erramos um dia. Não tem uma única invenção na Terra que não tenha tido o erro primeiro. Posso brincar? Segundo as más línguas, mas essa eu aprendi com o pastor Duarte, né? Até Deus, né? Deu uma treinada fazendo o homem e depois caprichou na perfeição fazendo a mulher. Mas eu aprendi com o pastor Duarte. Então, tudo a gente tem que treinar. Tudo a gente tem que treinar. Então, não tenha medo de se expressar. Uma outra dificuldade, a gente ainda vai continuar falando da comunicação truncada. Uma outra dificuldade da comunicação é que, geralmente, aquele que tem a comunicação truncada tem uma dificuldade inacreditável de ouvir. Ele não presta atenção, ele não escuta, ele não para ouvir. E por causa disso, ele tem dificuldade de se expressar. Mas essa fica para a semana que vem, porque eu quero falar bastante sobre essa questão de aprender a ouvir para poder ter essa sensibilidade de fazer uma comunicação mais sentida. Porque antes eu quero falar da comunicação não verbal, que é a comunicação do nosso corpo. Porque às vezes a pessoa até fala muito bonito, ela fala extraordinariamente bem, ela tem umas expressões maravilhosas, um vocabulário extraordinário, não erra, não comete erro mesmo. Aquela coisa assim que você fica assim, babando. Só que o corpo dela, a expressão, a comunicação verbal dela, a não verbal, melhor dizendo, a comunicação corporal dela é outra coisa. Desmente tudo que ela está fazendo. Por exemplo, ela está falando de amor com a cara feia. Vocês já viram isso? Vocês já viram uma pessoa falar de amor com a cara feia? Eu já vi. Falar de amor com a testa franzida? Falar de amor mal-humorado? Falar de carinho impaciente, rabugentamente? Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Às vezes o chefe, o patrão, o amigo está dando uma lição na gente, aquelas palavras doces como mel, mas o corpo dele, a expressão corporal dele, a linguagem corporal dele está agressiva em cima da gente, está esmagando a gente. Então a gente fica com medo porque a gente fala, nossa, só parece que ele está bonzinho, mas não tem nada de bonzinho. São aquelas pessoas extremamente agressivas. Vou continuar falando dessas pessoas agressivas. Muitas vezes essa agressividade é para esconder atrás de si a ansiedade. Muito bem, queridos. Os microfones estão abertos. Podem colocar as suas dúvidas. Oi, Sônia, deixa eu abrir então. Pode bem. Tá? Sônia, eu, na minha vida profissional, trabalhei muito e fiz cursos e treinos de como se comunicar, né? De como ler também da pessoa, do público que estava diante de mim, as reações, né? Mas tudo isso
só foi possível ser feito, né, porque você mencionou que nós temos que estudar, que temos que conhecer, temos que nos aperfeiçoar, né? O que eu fiz antes de me atrever a ir a público, né, foi principalmente conhecer o que eu estava vendendo para o meu público. Isso é importantíssimo, porque se você não conhecer o que você está vendendo com toda a amplitude possível, não estou falando de produtos, eu estou falando de emoções, eu estou falando de, 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 de amor, de carinho, né? Você precisa se aperfeiçoar, você precisa conhecer profundamente o que você está vendendo e colocar a sua alma nisso, né? Então, essa ansiedade na comunicação que você abordou hoje, na minha ótica, o imperativo é conhecimento, conhecer-se a si mesmo e se aperfeiçoar e corrigir os seus pequenos lapsos de comunicação. Sim. É mais uma declaração do que uma pergunta, mas eu vejo por aí. Eu acredito que a maioria das pessoas tem consciência disso, mas enfrentar diversas situações, por exemplo, falar em público, é um grande desafio. Oi? A Beatriz está falando que fala muito rápido. Sim, é uma ansiedade, Beatriz. Falar muito rápido, ler muito rápido, quer se livrar daquilo é uma ansiedade, né? Tem que andar, tá sempre batendo os pés. Isso. O que o Carlos estava falando, conhecer. Se você é vendedor, conhecer o seu produto, se você não é só relacionado ao trabalho, mas relacionado a si também, às suas emoções, o que você é, o que você deixa de ser. Você tem que se conhecer e também se aceitar. Quando a pessoa não se aceita, ela tem medo da rejeição, do abandono, ela tem medo do julgamento, ela deixa que as outras pessoas aferem, porque ela tem dificuldade de se aceitar, principalmente se ela lida com essa dor do abandono da infância, porque quando a pessoa foi rejeitada, isso já é mais uma questão de terapia, mas quando a pessoa foi rejeitada na infância, abandonada na infância, ela vai ter essa dificuldade, ela vai ter essa insegurança de lidar com isso, isso gera uma ansiedade, que isso já é mais uma coisa para trabalhar mesmo na terapia, mas no privado. Não é um tema tão geral como a gente coloca aqui. Mas é muito importante se conhecer, é muito importante. E conhecer também aquilo que o seu trabalho, e conhecer a pessoa que vive com você, porque a pessoa que vive com você também vai trazer a sua carga emocional, sua carga de ansiedade também. Né? Mais alguém quer falar, quer abrir, quer perguntar, por favor? Um de cada vez, gente, senão eu não vou entender. Ah, Antônio, quer colocar alguma coisa? Ai, ai. Esse pessoal cria uma situação de impacto, né? Ninguém fala nada, né? É o momento mais terrível que acontece são os finais dos encontros, né? Para todos nós. Uhum. Mas enquanto eu estava ouvindo vocês colocarem, surgiu uma imagem que acho que reflete muito bem o que todos se posicionaram e colocaram. Nós estamos escalando o Monte Everest
de nós mesmos. Nós não sabemos o que vem pela frente, os perigos, as dificuldades. Queremos chegar ao topo. E aí, essa live é interessante que ela aborda e abre vários ângulos, vários vértices para nós analisarmos. E as colocações também do Carlos, principalmente. Precisamos treinar, precisamos conhecer o produto, precisamos conhecer a outra pessoa, precisamos ter o domínio daquilo que estamos propondo-nos a realizar. Treinar, nós sempre temos o olhar para fora, sempre. Preciso treinar aprender sobre esse produto, aprender sobre o meu público, aprender sobre as técnicas de venda, aprender as técnicas de abordagem, a ler as características de leitura comportamental, física, a tonalidade da voz, a forma como a pessoa olha, são técnicas. Mas nesse piscar de olhos que é a nossa vida, que a nossa vida é um piscar de olhos, meus amigos. Nós não treinamos olhar para nós mesmos. Achamos que olhamos, mas não olhamos. Por que a gente não olha para nós? Porque a Sônia falou, nós temos medo. Nós temos medo de olhar para nós, então nós olhamos para fora. Olhamos para o outro. Então, as nossas imperfeições, as nossas raivas, os nossos egoísmos, as nossas invejas estão aqui dentro, mas nós mostramos aquilo que desejam ver. Essa é a questão. E o dia a dia, o correr, exige isso de nós. Nós temos as diversas máscaras para sobrevivermos no mundo em que estamos. E não temos tempo para nós. Sabemos o que precisamos fazer, sabemos como fazer, mas nós não conseguimos escalar o Everest de nós mesmos. Assim, o que eu penso é quando nós abrigamos raiva dentro de nós, por exemplo, nós temos uma máscara de bondade, de mansuetude. As pessoas esperam isso de nós. Eu estou fervendo por dentro, mas eu preciso. Então eu deixo de me conhecer para ser aquilo que o outro quer que eu seja. Só nessa abordagem mais generalizada é onde nós começamos a ter aquilo que Sônia estava falando. Nós começamos a entrar em angústia, nós começamos a entrar em síndrome de pânico, nós começamos a brigar conosco mesmo e entramos num processo de autoagressão mental e vamos entrando numa distonia, isto é, num desequilíbrio próprio, porque não treinamos olhar para nós mesmos. Esses encontros são altamente esclarecedores, apontam o cuidado que nós temos que ter conosco. Nos poucos momentos que são reservados para nós, nós temos que parar e olhar para nós. O quanto eu me conheço. Como eu preparo, como eu inicio essa jornada de mergulhar em mim mesmo. E são esses encontros que vão abrindo essas portas. A Sônia falou tal coisa, eu vou tentar fazer. Eu me deparei com uma situação na qual o meu desejo, a minha vontade era fazer tal coisa, mas eu fiz outra coisa. Por quê que eu fiz outra coisa? Então, esse identificar de nós mesmos é o abrir de portas para o nosso próprio bem-estar no dia a dia, com as outras pessoas, equilibrados, serenos, pacíficos, mas interiormente, não porque o outro quer. Mais ou menos isso. Dei uma devagada aí, mas foi mais ou menos isso. Muito bem, é isso mesmo. Perfeito. Alguém mais quer fazer algum comentário, colocar alguma coisa ou fazer pergunta? Ivone, Zaira? Não?
Não. Marta, que comunicar bem só tem benefícios. É isso mesmo, Beatriz. Só tem benefício comunicar bem. A Neuza diz que eu explico tão bem que não deixa dúvida, não tem pergunta. Gislaine me ajudou hoje, ajudando ali na agenda, obrigada. Ana, ajudou, Ana? Você ficou quietinha ali. Ela sempre tem dúvidas sobre comunicação, né? Ela está quietinha. Sil, Fabiana, que está sempre lidando ali com as vendas. Carlos fez uma boa colocação sobre o quanto que tinha que se preparar. Célia, tudo bem? Flávia, você está bem, Flávia? Foi ótimo, está bem, que bom, né? Tema, né, Sil? É ótimo, né? Ajuda em tudo no trabalho. Para você que é vendedor, é muito bom, isso mesmo, né? Perfeito. Gente, então, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, pode falar. Para mim foi um choque de realidade e consciência de que eu tenho que fazer um curso para melhorar minha comunicação. Hoje no trabalho eu até vi na pele assim como a minha comunicação é confusa, até para mim. E aí isso está me prejudicando no trabalho. Então foi ótima a sua live, deu um acorda, vamos reagir para melhorar. É treino, Ana. Muito obrigada. É treino. É treino. É treino. É treino. Saber fazer o treino, né? Também tem essa, né? Vou preparar um material para você, Ana. Vou preparar um material para você. Bem legal, bem fácil para você se preparar. Ok? Gente, então, foi bom. Boa semana para vocês. Até a semana que vem na nossa live. Bom fim de semana para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Deveria conhecer. Sabe por quê? O canal Sônia Divine traz semanalmente uma live maravilhosa sobre as nossas emoções, como que nós podemos viver, como que nós podemos agir com aquilo que chega até nós, como lidar com os abusadores, como lidar com a ansiedade, com o medo, com as inseguranças, como lidar com aquele familiar inconveniente, como lidar com tudo que acontece ao nosso redor. Venha para o canal Sônia Divine e assista semanalmente a live Viva a Vida. Nessa live é um encontro com amigos, é um bate-papo gostoso. Nós trazemos um tema aberto no final para discussões. Em que outro lugar você vai encontrar isso? Um canal ao vivo para você participar, colocar a sua dúvida. Vem conhecer Sônia Divine. Você não vai se arrepender. Se inscreva, ative o sininho para receber e compartilhe com seus amigos. Venha para o Viva a Vida e você vai ter uma vida leve, com peso do universo. A leveza de uma pena e o peso do universo. Venha no canal Sônia Divine, você não vai se arrepender, tenho certeza.